inevitável você algumas ou muitas vezes precisar atuar numa abordagem como liderança em aspectos de dificuldades pessoais do seu colaborador. Como identificar essas situações e a melhor forma de abordar. Como você lida com um colaborador em dificuldades pessoais? Por quê? Porque a palavra é bonita, né? Ele está ali para colaborar, seja você chamar de empregado, de funcionário, enfim. Mas é um ser humano, é uma pessoa e certamente ela vai passar por dificuldades. Quantos líderes chegam comigo e falam, Cíntia, na verdade eu tenho sido mais psicólogo, terapeuta do que liderança no dia a dia. E eu preciso te dizer que liderança vai ser sim esse que escuta, que compreende, que entende, que embora não seja um terapeuta, um psicólogo profissional, você precisa aprender a manter aí, não é, a sua melhor atuação em momentos difíceis. E claro, como você faz isso? Em se envolver, mas sem ser invasivo. Comece identificando esses impactos. Para quê? Para você ter fatos e dados para conversar. Né? Para você mostrar, por exemplo, que aquilo que tem sido muito do contexto pessoal tem revelado as dificuldades, impactando naquela capacidade de colaborar com o todo, que é onde está o enquadre do nosso acordo, do nosso vínculo. Claro, com muito respeito, educação e empatia, mas começar a ter fatos e dados de que, opa, eu tenho tido queda de produtividade, né? Ausência frequente, essa pessoa tem aí falta de motivação, tá desmotivado e até mesmo pensamentos de descontentamento, né? Ou seja, está influenciando o seu time, porque antes de agir é essencial você identificar, né, esses impactos para você trabalhar com fatos. Eu não estou dizendo que o primeiro passo não é você pensar na pessoa como pessoa, eu estou dizendo que é sobre sua abordagem, para que antes de agir você consiga identificar o que está acontecendo sem invadir a privacidade das pessoas e poder conversar sobre essas consequências e de que maneira vocês podem atuar neste cenário. É como se eu dissesse assim, ó, identifique os sinais. Identifique quais são esses sinais que estão aí para que você possa atuar dentro desses sinais. Sinal, por exemplo, de mudança de comportamento. Porque, fala pra mim, muitas vezes a gente conversa e a pessoa assim, ei fulano, tá tudo bem? Ele só diz tá tudo bem. Então, sem você ter fatos, né, sem ter os sinais, sem ter os impactos, né, você vai estar muito mais, por vezes, bisbilhotando, se é que eu posso usar essa palavra, do que efetivamente atuando na ajuda, na contribuição. Mudanças no comportamento podem ser, né, o que você vai observando: isolamento, irritação, falta de energia. Você também vai percebendo no comportamento esse desempenho afetado. A pessoa tem essa queda de qualidade, né? Seja, eu tenho um antes e o depois, né? Dos prazos que ela cumprir, não está cumprindo mais. Como eu falei, as faltas, ficou igual, mas tem problema. As faltas recorrentes, né? Hoje, antes eles tinham esse compromisso de estar ali com vocês, né? Agora tem licenças muito frequentes, atrasos mais injustificados. Então, o que você começa a perceber? Aquilo que estava bom começa a entrar num cenário de alerta, de atenção, opa, às vezes cumpre, às vezes não cumpre, às vezes vem, às vezes não vem, às vezes tá bom, às vezes não tá. E se você não atuar, né, antes de dar o sinal de pare, os impactos já foram
gritantes. E aí sim, com essa visão cada vez mais clara, a sua pergunta é, porque nem sempre ele vai te falar, certo? O líder vai percebendo esses padrões. Esse é o seu primeiro passo. Para quê? Para que você consiga abordar. Abordar é criar essa conversa baseada em fatos e dados, de maneira respeitosa e empática sobre cada um desses aspectos. Primeiro ponto da sua abordagem, eu vou chamar de criar um espaço seguro. Criar um espaço seguro, além do local, né, obviamente, do momento, do tempo na sua agenda. O espaço seguro é você conseguir conversar com a pessoa e dizer, ó, percebi que você está diferente, gostaria de conversar? Né? Tenho percebido, né, algumas mudanças no seu comportamento. Podemos falar sobre isso? Né? Ou seja, dê a abertura para ele para dizer sim ou não naquele momento, né? Ó, eu estou à disposição, percebo que você não tem, né, estado tão bem nos últimos dias, não tem conseguido conversar com as pessoas, tem se isolado, tem faltado frequentemente. Líder, eu não estou falando aqui que esse é um movimento de feedback na gestão do desempenho. Inclusive, você tem vídeos muito específicos para isso, tá? Eu estou falando de dificuldades direcionadas, que você já vai recebendo informações prévias e que você buscou os sinais, os fatos, para buscar essa melhor abordagem dentro do que está acontecendo na dificuldade pessoal dele. Tudo bem isso, gente? Fica claro para você, né? Ótimo. Então, diante dessa situação, conseguiu conversar? Ouvido atento, sabe? Então, fone direcionado para essa pessoa. Ouvir mais e falar menos. Aqui na abordagem, ouvir mais e falar menos, é até para você evitar comentários sobre aspectos pessoais que ele está compartilhando com você. Até para você diminuir fala muitas vezes já muito ligadas aos seus próprios valores. Deixa a pessoa falar, deixa ele expressar, sem você interromper. Talvez perguntas úteis como eu posso te apoiar nessa situação? O que você precisa nesse momento que eu possa contribuir? E aí você vai o quê? Apoiando diante dessa dificuldade pessoal, que pode ser sim um filho doente, pode ser um divórcio, né? Ou seja, são tantas as dificuldades que as pessoas passam no dia a dia. Você consiga criar esse espaço seguro, ouvir mais e falar menos do que está acontecendo. Não é sobre gestão de desempenho de feedback, é sobre uma conversa de apoiar essa situação específica sem ultrapassar limites. Então, o que a gente está conversando aqui é muito direcionado, porque líderes não são terapeutas, você vai ajudar, vai oferecer ajuda prática, né? E faça até, inclusive, esse apoiar sem ultrapassar limites, faça até ajustes direcionados, né? Às vezes uma flexibilização, consegue encaminhar para home office, consegue fazer uma flexibilização de horário, de turno, de férias, e aí você vai gerando uma abordagem mais direcionada frente a esse momento específico do seu colaborador. Talvez agora a pergunta que fique no seu pensamento é, Cíntia, como que eu mantenho? Eu não sei fazer um negócio de equilíbrio, gente. Será que é assim um negocinho de equilíbrio? Como que eu mantenho o equilíbrio entre, Cíntia, qual é o equilíbrio entre eu apoiar? Eu escuto essa pergunta com frequência. E eu continuar garantindo o resultado? Essa é uma pergunta maravilhosa, né? Ou seja, eu vou apoiar esse colaborador com problemas específicos, com dificuldades pessoais específicas, mas ele continua sendo um colaborador, ele tem papéis a exercer, então eu preciso continuar a gerar resultado. E aí vale você. Aqui a conversa é, não seja muito rígido, né? Seja, opa, eu quero resultado. Eu vou ser rígido demais.
Mas também você não precisa ser, porque se você for muito rígido, você vai parecer muito indiferente. Mas não é um apoiar no sentido de ser extremamente flexível. O caminho do equilíbrio é um caminho em que você vai buscar estabelecer esses limites claros, monitorar esses impactos na sua equipe e sempre envolva o seu RH, sua área de suporte, para lidar com este ciclo que todo colaborador vai passar. Existe sim esse equilíbrio entre eu vou apoiar, mas não vou abrir mão dos resultados. Esse olhar para constante, para o processo, sem negligenciar as pessoas. Você consegue ter delicadeza, sensibilidade, sem perder produtividade. Olhe para o seu colaborador sempre com o olhar da humanização, sem deixar os limites pouco claros.